E hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre o concurso da SEDUC, né, que está por vir, muitos alunos ansiosos, né, com relação à banca, qual banca vai elaborar o concurso, nós não sabemos ainda, há algumas especulações, tá, mas nenhuma certeza. A única certeza, né, que o concurso já está autorizado, com 2.000 vagas, salvo engano, né, já foi divulgado o salário esses dias, enfim. Mas é aquele lembrete que eu sempre faço, que a língua portuguesa, independente de banca, a prova de língua portuguesa vai estar lá, né? E aí, professora, como é que eu devo fazer, então, né, para eu não me preocupar com a banca? Tem que estudar a língua portuguesa e quando souber qual será a banca, aí começa a resolver questões da banca, né, para alinhar, né, a compreensão em relação ao nível dos enunciados, né, para compreender o nível de dificuldade da banca, os conteúdos mais cobrados, mas, independente disso, o programa de língua portuguesa, se vocês forem comparar, né, é o mesmo, né? É toda a gramática, é toda a vida escolar. E alguém colocou no chat aí agora, português tem derrubado muita gente. Por quê? Né? Só lembrando, muitos se preocupam em apenas estudar a específica, que é sim importante, né? Cada um se dedicar, se debruçar, né, em relação ao cargo, às disciplinas do cargo para o qual está concorrendo, mas lembrem-se de que português, raciocínio lógico, informática vão estar sempre ali e tem deixado muita gente de fora. Nesse concurso agora que aconteceu em Barbalha, né, conversei com muitos alunos, muita gente, pessoas que não se prepararam, que vão na graça, que vão na sorte, né, estudam só a específica, e o que que acontece? Vai muito bem na específica, mas não faz, às vezes, nem o perfil das disciplinas gerais. Então, esse cuidado, né, principalmente quem já vem há um tempo estudando para concurso, minha gente, não pode, né, perder aí o ritmo e não pode deixar de estudar português, raciocínio lógico e informática. Né? Lembrando que ainda, em alguns momentos, como foi Barbalha, né, ainda teve aí o direito constitucional, e a tendência, alguém falou também aí no chat, a tendência é o nível dos concursos, né, subirem cada vez mais. Por quê? Todo mundo sabe, e as bancas também têm ciência disso, que as pessoas estão estudando mais, estão se preparando mais. Então, o nível da prova, né, ele está subindo e o nível da concorrência também, né? Barbalha mostrou isso, né, aí com 2 produções de texto, né, 2 redações. Eram 2 textos de, no mínimo, 20 linhas. E SEDUC também, texto dissertativo, esse é o padrão, né, dos concursos, muito cansativo, exatamente, Irlândia. E SEDUC, a tendência é vir com redação, certo? Então, vamos aí nos preparar, né, com antecedência. O edital está para sair, mas quem está aqui agora já está à frente, né, de muitos que ainda estão esperando o edital. Então, vamos lá. Eu trouxe aí a prova anterior, né, para que vocês tenham uma noção. A banca que trabalhou o concurso passado, né, foi o instituto ligado à UES, né, o instituto da UES, que é a SEV, não, esqueci o nomezinho agora, professora Cislândia, se estiver na sala, puder me lembrar, não estou lembrando o nome do instituto agora. Tem um nomezinho. É do estado do Ceará? Foi o S, tem um nomezinho, né? Ah, é.
Enfim, mas foi a UES, né, que elaborou o concurso. Porque cada universidade tem uma fundação, né? Exato, foi a fundação da UES que a URC elaborou. é a Fundetec, e a UES Agora não estou lembrando, né? Mas o Avalia, né? Estão me dizendo aí que foi o Avalia, né? Mas ligado à UES. Então, gente, se nós observarmos, né, a prova, que é isso que a gente vai fazer, analisar, o que é que nós vamos perceber? Aquilo que eu falei agora há pouco, né? Os conteúdos, você vai começando a analisar a SEV, o S, exatamente. A Avalia foi a seleção, eu fiquei pensando também nisso agora, mas foi o S mesmo. Gente, você vai observando, quando você para olhar essa prova, né, que foi aplicada aí em 2016, você vê que com Supan, que foi agora a Barbalha, né, você olha, não sei se tem alguém aqui que fez, Seduc do Piauí, né, que foi domingo, que foi Sebrasp, né, a antiga CESP que elaborou. Então, você olha para as provas, o que é que você percebe? Um padrão de determinados conteúdos, né, que vem sendo cobrados, né, por as principais bancas. Então, o que é que vocês devem fazer? Né? Focar nesses conteúdos. Será que vai ter discursiva? Zilma, a discursiva tem sido uma tendência, né? Porque dificulta, sobe o nível do concurso. A gente, né, acredita que vai ter discursiva, mas ainda não podemos dar essa certeza. Mas há rumores que sim, tá? Então, só para concluir meu pensamento e a gente vir aqui para a prova. O que é que nós vamos perceber, como eu estava dizendo há pouco? Com o Supan, a OCP, vou falar de OCP, que é uma banca que, né, tem sido cotada para esse concurso da SEDUC, o próprio a própria UES, que elaborou a prova passada, essas bancas que nós temos acompanhado, né, corriqueiramente, elaborando os concursos aqui, né, no nosso estado e em estados vizinhos, têm mantido um padrão em língua portuguesa, né, a cobrança da morfologia, da função dos termos, que tem sido a base dessas provas, né, uma ou outra questão envolvendo ortografia, acentuação, né, as orações, crase, regência e pronto. Esses têm sido os conteúdos mais cobrados, né? E a compreensão e interpretação de texto. Quem fez Barbalha agora, né, a prova de nível médio, não sei se alguém fez para a CS ou a CE, né? Eu conheço muita gente que fez para a educação e também fez, né, para a ACS e a CE, porque podia concorrer em 2 cargos. A prova de ACS, essa prova de nível médio, ela tinha 6 questões de compreensão, exatamente, Isaac, 6 questões de compreensão, e você tinha que voltar no texto várias vezes, o nível estava muito bom, Cristina, mas era aquela prova cansativa, que você tinha que procurar os textos da Consulpan longos, aquela prova que você tinha que voltar várias vezes no texto. Quem fez a específica primeiro, né, que eu já disse aqui, que não é a estratégia correta fazer a específica primeiro. Por quê? Porque a específica, todo mundo está praticamente no mesmo nível. Vocês têm que correr para gabaritar as disciplinas diferenciais, que é isso que vai alavancar as notas de vocês. Então, no próximo concurso, comecem pelas disciplinas gerais. Por quê? Vocês estão... Eita, hoje eu estou bem coach, né? A coach dos concursos. Comecem pelas disciplinas gerais, minha gente.
porque vocês estão com a cabeça fria, né? Barbalha foram só 20 questões de específica, tá? Mas SEDUC vai vir aí, esperem, de 20 a 30 questões de específica. Depois vem a legislação educacional, que também são muitas questões. E aí, quando vocês vão chegar na língua portuguesa, no raciocínio lógico, por mais que sejam só 10 questões, o que vai acontecer? Vocês vão estar com a mente cansada. E provas que vocês precisam fechar, que são essas das disciplinas gerais, vocês não vão fazer com o mesmo pique. Prestem atenção nisso, minha gente. São as disciplinas gerais que vão fazer com que vocês subam a nota. Por quê? Porque a nota da específica, ela fica assim, ó, todo mundo muito perto, né? A maioria das pessoas com as quais eu falei, elas fizeram 17, 18 da específica, que eram 20 questões. Teve gente que fechou 20, mas quando chegou em português, não acertou nem 5, que precisava ter fechado 50% em português. Então, gente, às vezes, olha, só o último conselho da coach, Sandra Lima, coach para concursos. Olha, às vezes, principalmente para quem já vem estudando há um bom tempo, é preciso organizar a estratégia. Pensem comigo, vocês têm muita gente aqui que eu conheço, que já vem estudando há mais de ano, tem potencial, né? Tem feito um bom nível, tem feito uma nota muito boa na específica, na legislação educacional, e está batendo na trave. Tem gente aqui batendo na trave, já vem uns 2, 3 concursos chegando perto. Então, organizem melhor a estratégia de vocês. Né? Às vezes está faltando estratégia para poder conseguir passar no concurso. Que coisa boa, Zilma. Então, vamos lá, minha gente, presta atenção, né? Mas nós vamos ter outros encontros mais próximo da prova, e aí a gente vai, né, tomando essa consciência de que tem que começar pelas disciplinas gerais. Pois é, Ana Beatriz, cada vez mais perto, vai chegar a sua hora, é não desistir. Acho que eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir, porque sempre tem gente nova. Olha, minha gente, estudar para concurso é igual entrar numa fila para o caixa do atacadão. Você, início de mês, aquela fila enorme. Toda vida que você sair da fila, você vai voltar para o final. Então, estudar para concurso, né, é mais ou menos assim. Toda vida que você para de estudar, se chateia, eu não vou mais estudar, não. Volta a estudar, né, 3 meses depois, 4 meses depois, o que é que acontece? Você vai voltar para a estaca zero. Porque quem não parou de estudar, gente, vai só subindo o nível, né? Então, pensem nisso. Vamos para a nossa prova agora, que eu acabei de dizer, né? Vocês vão perceber, eu vou falando agora na resolução da prova, que nós vamos perceber esse padrão que vem se repetindo nas bancas. Morfologia, função dos termos, orações, uma questãozinha ou outra de alguns conteúdos. Só para terminar o momento coach, que eu lembrei também de um ponto importante, gente, que eu demorei muito, Sandra, né, professora Sandra, eu demorei muito para entender que quem está estudando para um concurso, né, precisa ter um estudo direcionado, tá? Direcionado, né, para passar. Claro, por que eu estou dizendo que eu demorei muito para entender isso? Porque eu, Sandra, queria que meus alunos aprendessem a gramática de pé a ponta. É importante isso? Demais, né? Que ótimo seria se vocês tivessem esse tempo. Então, eu passei muito tempo
quando eu ia trabalhar, dar aula nos cursinhos, eu começava da morfologia e ia até a ponta da gramática. Isso é bom, não é ruim, tá? Mas o que que eu estou começando? Aí, antigamente, tinham poucos cursos, né? E os cursos eram demorados, a gente tinha um período de preparação de 5 meses. Eu já trabalhei em turmas que renderam 6 meses. Dá tempo a gente fazer esse mastigado, passar pela gramática inteira. Mas o que está acontecendo agora? As pessoas estão com menos tempo, então precisa de um estudo mais direcionado. Então, eu estou começando a entender que a gente precisa não passar pela gramática inteira, eu já venho fazendo isso, né? Eu tenho que direcionar os meus alunos para que eles estudem o essencial para passar. Ah, professora, mas eu me apaixonei pela língua portuguesa. Ótimo. Depois que você estudar, passar no concurso, você estuda mais. Agora, você precisa, quem não é da área principalmente, né? Você precisa estudar para passar no concurso. E aí é justamente, né, onde vai entrar essas estratégias que nós acabamos de conversar, tá bom? Então, vamos lá, vou ler o texto com vocês. Leia o texto abaixo para responder as questões de 1 a 10. Texto, ó, relativamente curto, não é Consulpan, né? Texto que assusta, tá? Bem interessante até, da área, né, da educação, porque a Consulpan, ela costuma trazer uns textos que não tem nada a ver, né? O texto da prova do pessoal do magistério, né, salvo engano, foi um texto que não tinha nada a ver, salvo engano, não vou arriscar agora, porque eu não estou lembrada, porque todo dia chega prova para mim, né, para eu analisar, então, mas eu não lembro qual era o título do texto, mas não era da educação, tá? Esse da SEDUC é. Normalmente, vamos lá, todo mundo acompanhando. Normalmente, a noção de avaliação a noção de avaliação é reduzida à medida de competências, a medição, desculpa, de competências e habilidades. Lembrando que na hora da prova, pega, né, o lápis, ó, e eu já estou vendo que tem uma informação importante aqui, ó, e já vou marcar. Né? É reduzida a medição de competências e habilidades que um estudante exibe ao final de um determinado período ou processo de aprendizagem. Vista assim, a avaliação é uma forma de se verificar se o estudante aprendeu ou não o conteúdo ensinado. Embora isso possa fazer parte do conceito de avaliação, ela é mais ampla e envolve também outras esferas da sala de aula. É sabido, por exemplo, linha 6, que o professor procura respaldo na avaliação para exercer o controle sobre o comportamento dos estudantes na sala de aula. Isso acontece porque a sala, olha só, avaliação, né, como uma forma aí punitiva, né? Isso acontece porque a sala de aula isolou-se tanto da vida real que os motivadores naturais da aprendizagem tiveram que ser substituídos por motivadores artificiais, entre eles, a nota. Assim, o estudante estuda apenas para ter uma nota e não para ter suas possibilidades de leitura do mundo ampliadas. Isso, é claro, limita os horizontes da formação do estudante e da própria avaliação. O poder de dar uma nota, não raramente, é usado para induzir subordinação e controlar o comportamento do estudante em sala. Além disso, linha 13, nem sempre o professor avalia apenas o conhecimento que o estudante adquiriu em um determinado processo de aprendizagem, mas também seus valores ou atitudes. Dessa forma, ao conceituarmos a avaliação escolar realizada nas salas de aula, devemos levar em conta que são vários os aspectos incluídos nesta definição. E aí vem trazer, ó, o conceito aí, né, interessante. O conhecimento, né, aprendido pelo estudante, o comportamento do estudante, seus valores e atitudes. Alguns desses aspectos são avaliados formalmente,
por provas, né? Em provas, por exemplo. Mas outros são avaliados informalmente, né? Nas conversas com os estudantes, no dia a dia, né? Na sala de aula. Investigar, portanto, né, como está ocorrendo a avaliação em sala de aula, considerando os aspectos formais e informais, pode ser um bom começo para aprimorar as práticas avaliativas usadas. Em decorrência desses aspectos informais, avaliamos muito mais do que pensamos avaliar. Nas salas de aulas, estamos permanentemente emitindo juízos de valor sobre os estudantes, frequentemente de forma pública. Esses juízos de valores vão conformando imagens e representações entre os professores e estudantes, entre estudantes e professores, e entre os próprios estudantes. Devemos ter em mente que, em nossa prática, não estamos avaliando nossos estudantes e crianças, mas a aprendizagem que eles realizam. Muito interessante, né? Então, olha só, vou só dar uma passadinha aqui, global, de forma geral, para vocês olharem, né, um ponto importante nessa banca, o S, tá? Olha só a extensão das questões, né? Questões relativamente com enunciados o quê? Curtos e bem objetivos, tá? Olha só, esse é um padrão UES. Se você pegar outras provas da UES, você vai ver isso, né? Então, ó, só a 10ª questão que tem um pouco mais de informações, mas você percebe que os enunciados, né, são bem diretos, alternativas, né, relativamente curtas, certo? Em relação, vamos comparar com o Supan, né, que vocês fizeram prova um dia desse, exatamente, Isaac. Ou sabe, não tem enrolação. E aí fica mais fácil, né? Porque quando vem um enunciado muito denso, alternativas muito longas, isso faz com que a gente se disperse, né, na hora da leitura e não compreenda, né, o que está sendo pedido. Mas aí tem aquela dica básica, volta para o enunciado, marcou o gabarito, volta lá no enunciado e confere se de fato, né, você fez aquilo que estava sendo pedido, tá bom? Então vamos lá, primeira questão. Nesse texto, defende-se a tese de que, olha só, nós já vimos que o foco do texto é principalmente, eu leio as questões primeiro, Pedro Henrique, eu sempre dou essa orientação, não de ler, sabe, Pedro Henrique, porque é para não perder tempo. Eu dou a orientação seguinte, eu peço que vocês olhem sempre antes de ler o texto, principalmente quando é aquele texto longo que assusta, antes de vocês lerem o texto, deem uma olhada no todo, passa o olho na prova, para ver se passa a vista, exatamente, Isaac, para ver se tem, de fato, questões que vão precisar da leitura do texto todo, né? Questões de compreensão ou de interpretação. Né? Quando você vê, defende-se a tese, então já estou vendo que eu tenho que ler o texto. De acordo com o texto, já sei que é necessário a leitura. Né? Agora, quando começa no trecho, né? Aí a gente já percebe que vai retirar um fragmento para análise de um termo. Então, às vezes, nem tem a necessidade da leitura do texto, se não houver questões, né, de compreensão e interpretação. Então, é importante passar à vista, né? Então, bora lá. Mas eu li logo no início porque eu já sabia da necessidade. Paloma levantou a mão, foi por acaso ou porque quer perguntar, Paloma? Acho que foi por acaso. Ah, tudo bem. Então, ó, já tem gente respondendo aí, muito bem. Já tem gente lendo. Aí eu gosto dessas aulas que vocês participam, vão aí dando ideia de gabarito. Isso é muito bom. Nesse texto, defende-se a tese de quê? Letra A. Avaliação colabora para justificar o comportamento dos estudantes.
para justificar? Não, né? O texto não fala isso. Letra B. A tese defendida no texto é que a avaliação é mais ampla que a medição de competências e habilidades desenvolvidas. Ó, tá lá no início. Normalmente, a noção de avaliação é reduzida à medição de competência e habilidade, né? Só que aí, no decorrer, ó, do texto, já no final do primeiro parágrafo, é dito, ela é mais ampla e envolve também outras esferas da sala de aula. Então, nessa questão, só precisava a gente voltar, né? Quem não memorizou, claro, numa leitura só, mas só precisava voltar e, né, conferir. Então, de fato, letra B, mas vamos olhar porque que a letra C está errada. A escola cria juízos de valor que são disseminados pelos professores e estudantes. Está no texto. Mas, olha só, está perguntando qual é a tese defendida. Não é essa da letra C. Só é um trecho do texto, né, que está aí, né, pontuado. Letra D. Os professores devem considerar o conhecimento que o estudante adquiriu durante um período. Também, mas vai além de tudo isso, né? Já foi colocado. Letra E. Os juízos de valor, são um bom começo para a revisão das práticas adotadas pelos professores. Isso não foi pontuado no texto. Então, gabarito, de fato, letra B. Eu disse que eu ia mandar o gabarito aqui para a Carol, que já estava na agulha para ela colocar no grupo. Carol, mas tu não coloca agora, não? Porque eu sou daquelas professoras que gostam dos meninos assistindo aula, porque tem gente que pega o gabarito e vai embora. Aí eu gosto de ter meus alunos aqui. Carol, não poste agora, deixa a curiosidade. Então, vamos lá, minha gente, continuando. Segunda questão, eita, professora chata, né? Só para a gente ficar até o final, mas tudo bem. Vocês são adultos, né? Segunda questão. De acordo com esse texto, olha só, outra questão, né, que envolve aí a compreensão e a interpretação. É necessário investigar como a avaliação escolar observa, né? O texto diz isso. Então, é necessário investigar como a avaliação observa. Esse é o foco aí, né, dessa questão, do enunciado. Então, vamos lá. A atribuição de notas aos estudantes nas provas de aferição de conhecimentos, é isso o foco da avaliação, né? É isso que a avaliação deve investigar? Não é só isso, né? A gente viu no texto. A construção de juízo de valor por parte dos discentes e educadores, de jeito nenhum, né? Ó, ele diz bem aqui no texto, no finalzinho, devemos ter em mente, né, que em nossa prática não estamos avaliando nossos estudantes e crianças, mas a aprendizagem, né? Esse é o foco. A escola, letra C, as competências e habilidades desenvolvidas pelos estudantes, não é só isso, não é só isso. Ó, o texto começa dizendo, justamente, a avaliação é reduzida à medição de competência. Então, não é só isso, é um conjunto, né? Tem gente dizendo o gabarito aí que eu já vi. Letra D, o desenvolvimento comportamental não é só isso, né? Então, letra E, aspectos formais e informais, exatamente. É a nota do conteúdo daquele bimestre, é a participação do aluno, né, o engajamento dele nas atividades, é um conjunto, aspectos formais e informais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Então, gabarito, letra E. Lá vem a terceira questão, com aquele belo que, né, que nos assusta, porque ele tem muitas funções. Gente, o que? Tem umas 10 funções dentro da nossa língua. Mas aí, né, vamos direto ao ponto, direto ao ponto. Professora, quais são as funções mais cobradas do que pelas bancas? Ó, as bancas, em geral, cobram o quê? Como conjunção integrante, né?
e o que como pronome relativo. Essas duas funções são as mais cobradas. Por quê? Pronome relativo, vou começar por ele, porque o quezinho da questão aí é um pronome relativo. Pronome relativo, minha gente, porque ele serve para fazer referência ao termo anterior. Então, esse quezinho, que é um pronome relativo, né, é aquele que tem a mesma função de o qual, a qual, né? E o plural, os quais, as quais. Então, é um que, né, que vem fazendo. Eu vou escrever isso, não. É que faz. Ainda não me acostumo a escrever aqui. Fazendo referência ao termo anterior, certo? Então, esse que, principalmente, pronome relativo, ele é mais cobrado, gente, porque ele tanto, né, introduz as orações adjetivas, certo? Orações adjetivas, subordinadas adjetivas, como ele é um elemento de coesão, né? Porque se eu estou me referindo a um termo anterior, né? Então a banca cobra. Quando vai cobrar ele, pergunta: o que destacado é? Uma conjunção integrante? Um pronome relativo? Funciona como um substantivo? É uma conjunção subordinada consecutiva, que dá a ideia de consequência, porque pode ser também. Então, a banca tanto pode pedir a função dele, morfológica, o que aquele que é, mas nessa questão aí, a banca está pedindo para você identificar a quem o que se refere, né? A qual termo o que está se referindo. Então, ele está sendo usado aí como um pronome relativo. Quando ele é uma conjunção integrante, que é a outra função mais cobrada do que, ele é aquele quezinho que funciona como um pronome, desculpa, é um pronome substantivo, mas eu não vou colocar isso não, para não misturar a cabeça de vocês, né? A conjunção integrante, ela introduz, né, uma oração substantiva. Então, ela funciona, esse que, né, que é integrante, ele funciona como um pronome substantivo. Ele pode ser trocado por isso, por disto, né, o isto, nisso. Lembra que disto, nisto, é a junção do em, né, mais isto que dá nisto, do de, mais isto que dá disto, né, a junção da preposição com os pronomes. Então, são as duas funções mais cobradas, né, da palavra que tem várias funções. Então, vamos lá na questão. Ó, no trecho, então, toda vida que começar, gente, com a conjunção, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar no texto, né, para ver a quem que o que está fazendo referência. Então, vamos voltar lá, ele está dizendo que é na linha 2. Então, outra coisa, quando a banca disser, volte na linha 2, você não vai voltar só na linha 2, tá? Você vai voltar, vamos supor, ó, o parágrafo aqui, né? Linha 2, claro que eu vou voltar no início do parágrafo, né? Para entender de fato. Mas, se a banca tivesse, né, trazido um elemento, por exemplo, a palavra isso, que está lá na linha 4, né? Eu teria que voltar no parágrafo inteiro. Quem volta só na linha não vai conseguir compreender qual é o referencial, né? Então, preste atenção, volta sempre no início do parágrafo para você compreender o todo. Então, vamos ler aí, ó. Cadê o quê? Ele está bem aqui, ó. Normalmente, a noção de avaliação é reduzida à medição de competências e habilidades que um estudante, então esse que se refere às quais, né, a competências e habilidades às quais um estudante exibe ao final de um determinado período, né? Então, o pronome relativo, ele vai estar sempre se referindo ao nome ou a nomes, então, competências e habilidades,
Quando eu volto no texto, ó, eu já estou vendo aí na letra A. Professora, por que não é um determinado período? Vamos olhar, ó. Normalmente, a noção de avaliação é reduzida à medição de competência, ó. Se quer um pronome relativo a um determinado período, nem está antes do que. O que se refere ao qual, a qual, os quais, ele não faz referência a um termo posterior, ele só faz referência a um termo anterior, ok? Então, confirmamos aí, eu não vou nem olhar os outros, tá? Porque não faz nenhum sentido. Então, gabarito, letra A. Quarta questão, uma questão de acentuação. A acentuação é um conteúdo, né, cobrado uma vez ou outra, tá? Pelas bancas. É bom estudar. Eu sempre digo assim, estudem quem puder o programa inteiro, né? Quem puder. Quem não tem muito tempo tem que ir em cima daquilo que é mais importante, tá certo? Então, a acentuação, né, vem sendo cobrada uma vez ou outra, né, mas é um conteúdo que eu sempre gosto de pontuar, né? Numa sequência, a acentuação está lá dentro das apostas, né? Então, vamos lá. Sobre a acentuação gráfica de algumas palavras do texto, podemos afirmar corretamente. Letra A. As palavras competências, próprios, vários, não são acentuadas pela mesma regra. Ó, competência, paroxítona terminada em ditongo. Próprios também. E vários também. Está dizendo que não são, pois então está errado, né? Olha aí o pessoal já aí no gabarito. Letra B. As palavras substituídos, incluídos e juízos obedecem à mesma regra de acentuação. Exatamente. Que regra é essa, professora? A regra dos hiatos, né? O que é a regra dos hiatos? É justamente quando eu acentuo o I e o U, que vem sozinhos ou seguidos de S, tá certo? Então, corretíssima, né? Letra B. Vamos só descartar as outras, até porque a gente está estudando também, né? Quando procura o erro, a gente está ali fortalecendo o nosso conhecimento. As palavras pública, prática, recebem acento por serem paroxítonas, de jeito nenhum. Primeiro, não se acentua paroxítona terminada em A, nem está dentro da regra das paroxítonas. Depois, exatamente, elas são proparoxítonas. Joelma, vai sim, a professora Cislândia liberou a aula, está sendo gravada e eu vou disponibilizar lá no canal. Eu vou fazer um acordo com ela, todas as aulas daqui do projeto, que eu já deveria ter feito isso há muito tempo para alimentar o canal, né? Também, né? E vocês mandam o povo seguir o canal da professora Sandra Lima, tá? Lembrei agora, eu sempre lembro disso. Pessoal da igreja, né? Ó, compartilha agora para 5 pessoas, 10 pessoas, o canal da professora Sandra, tá, gente? Compartilha, manda os amigos seguirem, tá? Mas a aula vai ficar lá, que aí vocês revisam, né? Ótimo. E assistam de novo, e o joinha. Vamos então. Letra D. Lembrando, né? Na letra C, as palavras pública e prática são proparoxítonas, que é aquela regra mais fácil da acentuação, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Lembrando que proparoxítona é quando tem a antepenúltima sílaba tônica, né? Ó, lembrando, última, penúltima, antepenúltima, tá certo? E letra D. As formas verbais está e é são acentuadas porque obedecem à mesma regra de acentuação? Ó, pela lógica, né? Você já está descartando sem pensar em acentuação. Por quê? É um monossílabo,
né? Só tem uma sílaba. Está tem duas sílabas. Então, vejam, todo monossílabo será acentuado pela regra das palavras monossílabas. Agora, de duas a mais sílabas, aí é que eu vou pensar em oxítona, paroxítona e proparoxítona. E outra, para ser proparoxítona, precisa ter no mínimo 3 sílabas, né? Então, está é uma oxítona terminada em A e é um monossílabo tônico. A regra diz assim, ó, acentuam os monossílabos tônicos, aquelas palavras que só têm uma sílaba e que têm significado, tá? Que são terminados em A, E, O. Tá? Eu vou aproveitar, tem muita gente aqui novata na sala, e vou explicar um detalhezinho em relação aos monossílabos. Eu já vi muita gente perder questão por conta disso, né? Quando a gente vai falar de monossílabo, né? Nós temos os monossílabos átonos e os monossílabos tônicos. Assim como as sílabas tônicas, aquelas pronunciadas com mais intensidade, e sílabas átonas, né? Ou atônicas, que são aquelas pronunciadas com menos intensidade, certo? Mas, e aí a gente aprende, né, na escola, que as sílabas tônicas são aquelas pronunciadas com mais intensidade. Pronto, exatamente. Não, Natan, é justamente isso que eu quero que vocês entendam. Não é porque é tônico, pronunciada com mais intensidade, que vai ter acento, certo? E as átonas, o nome já está dizendo, pronunciadas com menos intensidade. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Ó, nos monossílabos, essa regra de mais forte, menos forte, não se aplica. Por quê? Vamos pensar aqui, ó. Vou escrever aqui alguns monossílabos, preste atenção. Na, de, por, se, sim, que. Vou pegar mais uma aqui. Olha só, gente, preste atenção. Ó. Agora, em átomos, todos não possuem acento. Exatamente, átomo não tem acento. Quem tem acento é tônico, mas só acentua se couber na regra. É por isso que a gente diz assim, ó, regras de acentuação, né? Nem todas as palavras vão se enquadrar na regra, mas todas as palavras têm, né, com mais de 2 sílabas, terão uma sílaba tônica e as demais átonas. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, a palavra caju, certo? Quem é a sílaba tônica de caju? Caju é o ju, que eu acentuo, que eu pronuncio com mais intensidade, certo? Vamos pegar a palavra geladeira. Geladeira, né? Eu tenho aqui o dei, que eu pronuncio com mais intensidade. Então, caju é uma oxítona, geladeira é uma paroxítona. Isso é a posição da sílaba tônica, certo? Então, aqui a sílaba tônica está no U, aqui a sílaba tônica no Ju, né? E aqui a sílaba tônica está no deira. Então, presta atenção. Mas aí, Pedro Henrique, você vai pensar na pronúncia correta. A pronúncia é próprio. Você não diz próprio. É justamente isso que eu quero explicar a vocês agora. Ó, vamos olhar para a geladeira. Geladeira, né? Não tem acento por quê? Porque não se acentuam paroxítonas terminadas em A. Geladeira é uma paroxítona, certo? Aí, vamos pensar, por exemplo, na palavra geladeira. Caju é de sílaba. Geladeira é uma palavra polissílaba.
tem 4 sílabas, né? Quando a gente tem 4 ou mais, a gente chama de polissílaba. Trissílaba, 3, né? Mono, só tem uma. Então, vamos aqui, direto ao ponto, para eu não perder meu raciocínio em relação aos monossílabos. O que é que eu estou querendo dizer a vocês? Ó, a sílaba tônica de caju é ju. Por que que não é uma oxítona? É. Mas por que que não recebe acento? Porque a regra diz que acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em e eis. Então, eu acentuo, ó, maracujá, né? A sílaba tônica terminou em A. Se a sílaba tônica terminar em U ou em I, não entra na regra das oxítonas, certo? Então, não é porque tem sílaba tônica que vai ter acento. Precisa se enquadrar dentro das regras, né, de cada posição da sílaba. Agora, olha aqui para os monossílabos, ó. Quando eu vou pronunciá-los, ma, di, po, si, sim, que, com, aqui, gente, não tem história de mais fraco ou de mais forte, para eu saber quem é tônico e quem é átono. Vamos supor que fosse uma questão no concurso, e a banca dissesse assim, dentre as palavras monossílabas, aí desce essas para vocês, né? As átonas são, aí te desce as opções, né? Quais desses monossílabos são átonos? São pronunciados. Aí, se você pensar nessa história de pronunciado com menos intensidade, ó, eu posso pronunciar ma, eu posso dizer ma, eu posso dizer de. Então, gente, essa regra não se aplica para os monossílabos. Então, professora, como é que eu vou pensar quando forem palavras monossílabas? Você vai pensar assim: se forem significativos, são tônicos. O que é significativo? Uma palavra que sozinha ela tem um significado. Se forem não significativos, se aquela palavra sozinha não significa nada, certo? Ela é considerada um monossílabo átono. Então, vamos lá. Ma. Ma significa alguma coisa? Sim. Então, é um monossílabo tônico. Por que que não tem acento, professora? Porque a gramática diz que acentuam-se apenas os monossílabos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. E ma termina em R, mas ma é tônico. O di é nome de quê? Di é o quê? Di não é nada. Di é uma preposição, é uma palavra que serve para ligar. Então, di é átono. Po só serve para ligar. Então, po é átono. Si é nome de quê? Não é nome de nada, é átono. Sim, opa, sim tem significado, é uma resposta. Quando eu digo sim, significa alguma coisa. Então, é tônico. Ma é tônico. Que não é nome de nada, que não significa nada, que só serve para ligar ou para fazer referência ao anterior. Então, é átono. E com também não é nome de nada, então é átono. Então, veja, só é monossílabo tônico se for significativo. Não tem história de forte e de fraco, não. Só é monossílabo átono se for sem significação. Agora, pronto, depois que eu sei quais são os tônicos, aí eu vou ver se eles se enquadram nas regras. Termina em A, E, O? Não termina, por isso que ma e que sim não tem acento. Agora, vamos lá. Lá. Opa, lá. Tanto pode ser a nota musical, como pode ser uma indicação de lugar, e terminou em A, por isso tem acento, né? Pés. Opa, tem significado e termina em S. Então, além de ser tônico, se enquadra na regra. Eu acho que eu me fiz entender, não foi? Vamos mudar de assunto agora, vamos para a quarta questão. Então, bora lá. Então, não esqueçam, não errem, tá, minha gente? Céu, opa! Não, olha só. Céu, muito bem, boa pergunta.
Céu, gente, se enquadra na regra dos ditongos abertos. Vamos só terminar. Eu gostei da pergunta. Céu, vamos pensar aqui. Dói, né? Vamos pensar em réu, dói. Deixa eu pensar. Ei, oi, el. E véi, vamos dizer o véi, assim, no popular, tá? Sem ofensa, só para a gente entender. Esses ditongos, el, oi e ei, tá? Essas palavras são monossílabas, são. Beleza. Gente, isso dá uma questão tão interessante. A pessoa que está elaborando uma prova, se quiser dificultar com uma bobagem dessa, dificulta. Olha só. Sim, eu já mandei o gabarito para a dona Carolina. Ela não vai compartilhar agora, não. Para o povo não sair da sala. Então, ó, vamos lá. El, oi, ei são ditongos abertos. O que é ditongo? Duas vogais que ficam na mesma sílaba, certo? E por que é aberto? Porque o som não é oi, eu, oi, ei. Não, o som não é fechado, o som é aberto. El, oi, ei. Então, a gramática traz uma regra separada de acentuação para esses três ditongos. El, oi, ei. Que podem aparecer tanto nas palavras que são monossílabas, como eles podem aparecer nas palavras que são oxítonas. Ó, por exemplo, vamos pegar aqui, chapéu. Vamos pegar herói. Vamos pegar outra, não estou lembrada de nenhuma com E agora não, se alguém lembrar, vai dizendo aí. Vamos pegar aqui as paroxítonas, eles também aparecem nas paroxítonas. Ó, vamos pegar, por exemplo, paroxítonas. Vamos pegar aqui, opa, oi, vamos pegar aqui, boia. Vamos pegar aí, ideia. Não tem paroxítona com el, tá, gente? Pelo menos eu não tenho essa ciência de paroxítona com el. Então, vamos lá, ó. Que tem uma regra específica para cá, ó, os ditongos abertos. O que a gramática diz? Os ditongos abertos, el, oi, ei, recebem acento quando aparecerem nas palavras monossílabas, vocês estão vendo aqui, ó, que eu acentuei nos monossílabos, quando aparecerem nas oxítonas e depois do novo acordo, perderam o acento nas paroxítonas, né? Não acentuo mais quando aparecer nas paroxítonas, porque antes do novo acordo eram acentuadas, certo? Aí, olha só, a palavra céu, vou pegar o céu e falar aí. Eu posso dizer, a banca pode dizer assim, céu é uma palavra monossílaba. É sim. Céu é acentuado pela regra das monossílabas? Não, porque as regras das monossílabas diz, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Céu é acentuado pela regra dos ditongos abertos, certo? Então, lembrem-se, são regras diferentes. Vamos para frente. Próxima, eita, eu risquei a questão 5 todinha. Não tem nada não, vamos lá, dá para ver. Assim, como avaliação, subordinação, grafa-se corretamente com cedilha as palavras. Ó, gente, questão de ortografia. Eu, Sandra, tá? Não oriento vocês irem. Claro, quem tem muito tempo, estou falando para quem não tem tempo, tá? Eu vou estudar as regras de ortografia. Minha gente, de verdade, do fundo do meu coração. Nem eu consegui decorar ainda, depois de 24 anos de sala de aula. Toda a vida nas regras de ortografia. Eu estou falando das regras, por exemplo, aquelas regrinhas lá. Claro que a gente memoriza o básico, né? Mas a palavra J
usa-se o J, a letra, né, J, e usa-se o J, em palavras tupi-guarani, não sei que lá, não sei que lá. Gente, não tem um padrão, tá? Algumas palavras na nossa língua, elas são escritas com determinadas letras por questões históricas, porque vieram do latim desse jeito e permaneceram dessa forma, certo? Claro, tem algumas regras. M é antes de P e B, né? S entre vogais com som de Z, né? Um S só. Enfim, tem algumas que a gente vai memorizando, mas assim, ortografia, gente, na maioria das vezes é leitura. Quer me matar? Eu, Sandra, diga assim, professora, a palavra jiboia se escreve com J ou com G? Com G, dá logo um nó na minha cabeça, por mais que eu saiba que jiboia é com J. Né? Um aluno quer matar um professor, faça uma pergunta como essa, dando duas opções em relação à ortografia. Depois de 3 horas de falação, aí eu digo logo, é com G, eu não sei mais não. Enfim, o que é que eu estou querendo dizer a vocês? Que a ortografia, por mais que você saiba a regra, quando você vê aqui, ó, aparição e submissão, com cedilha, fala, minha Nossa Senhora, e agora, com que é? A gente começa logo a se questionar, né, em relação aos nossos conceitos de ortografia, quando a gente vê a palavra escrita de forma errada. Algumas a gente nem duvida, né? Mas aí muito cuidado, porque uma questão de ortografia você pode perder, né, facilmente. Então, quinta questão, o que é que nós vamos ter aí de forma correta? Letra D, retenção e exceção são escritas com cedilha. As demais, né, a gente já percebe aqui, ó, vários erros, né, de ortografia, não é isso? Então, letra D, é uma questão, e o cedilha, minha gente, não tem regra, tá? É memorização. Então, bora para frente. Questão 6. O verbo induzir, ó, verbo, questão de morfologia. Verbo é um dos conteúdos que segue aí, vem aparecendo em toda prova, toda banca, cobra verbo. Então, vale a pena, né? Eu falei do verbo induzir, mas a questão não é sobre verbo. A questão é, eu aproveitei para dizer que verbo é um conteúdo muito cobrado, mas, né, é uma questão sobre, que é outro assunto muito cobrado, significação das palavras, né? Significação das palavras, né? Mais especificamente, né, as bancas gostam de cobrar os sinônimos, que pode ser muito fácil, se for uma palavra conhecida, né? E pode ser muito difícil se for uma palavra desconhecida do seu vocabulário. Então, o que é que a gente faz, professora? Primeira coisa é voltar no texto, porque ó, a banca já está dizendo, a indicação, linha 12. A gente precisa lembrar, gente, que nem todo sinônimo é perfeito. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que nem toda palavra vai ter o mesmo significado. Então, vai depender do contexto em que ela está aplicada. Sinônimos perfeitos são aqueles que, independente do contexto, a palavra significa sempre a mesma coisa. Né? Mas, por exemplo, a palavra morrer é a mesma coisa que falecer. Então, são sinônimos perfeitos, certo? Sinônimos perfeitos. Agora, por exemplo, a palavra banco. Eu preciso voltar no texto para conferir como a palavra banco foi utilizada, né? Porque é uma palavra polissêmica. Que banco? Banco de dados? O banco que é o assento? O banco é a instituição financeira? Então, primeira coisa numa questão de sinônimos, volta no texto. Né? Então, a gente vai, ó, linha 12, vamos voltar. Linha 12, está aqui. Eu sempre gosto de voltar pelo menos um pouquinho antes, ó, no início do período, tá? O que é um período, professora? É quando eu tenho, né, uma frase que termina com um ponto, uma oração que termina com um ponto,
Os períodos terminam sempre nos pontos. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Então, aqui, ó, terminou um período aqui, ó, com a palavra avaliação, porque tem um ponto. Então, vamos voltar no início do período, porque induzir está bem aqui, e eu preciso entender o significado. O poder de dar uma nota não raramente é usado para induzir a subordinação, tá? Então, vamos lá, continuar, olhar o que é que está trazendo, ó. Induzir uma subordinação. Então, em se induzir é distorcer? Não é. Induzir, distorcer uma subordinação não tem nada a ver. Negar uma subordinação, se você voltar no contexto, não tem nada a ver também. Seduzir uma subordinação também não é. Formular também não. Mas impulsionar uma subordinação. Aí sim, porque quando ele diz, através da nota, você condiciona, subordina o aluno, induz a subordinação. Né? A ideia do texto é essa. Então, exatamente, impulsiona. Ó, induzir, impulsionar, nada a ver, né? Mas quando a gente volta para o contexto, de cara, se a gente for olhar de cara, a gente vai dizer que não tem nada a ver, né? Mas quando a gente volta no contexto, a gente está vendo aí que induzir tem a ideia de impulsionar. Então, lembra, a significação das palavras, primeira coisa a ser observada, ajeitar a letra, é o contexto, ok? Sétima questão, crase, né? Conteúdo relativamente pertinente. O que eu estou dizendo relativamente? De uns tempos para cá, uns 3 anos para cá, crase não é questão certa nas provas, tá? Antes era toda banca que se prezasse, né, quisesse ter um conceito de difícil, traria uma questão de crase. Nem todas trazem mais, certo? Mas é um conteúdo, né, também pertinente, mas não é sempre corriqueiro, tá bom? Mas vamos lá. Então, professora, como é que eu estudo crase? Gente, crase envolve, né, 2 pontos importantes. Primeiro, compreender o conceito, porque o conceito de crase está ligado a quê? A regência. Regência. Né? O que é estudar a regência? É eu saber que tem um termo regente que precisa de um complemento e esse complemento vai ser regido por alguma coisa, regido por preposição ou não. Então, estudar a regência implica ter esse conhecimento na transitividade, né? Então, olha só, quando eu olho aqui para a palavra precisar, né? Quem precisa, precisa de algo. Então, como é que eu vou entender isso? Que o termo regente, que a palavra precisar, a Consulpan teve uma questão que disse assim, identifique o termo regente. Então, o que é que ela estava pedindo? Identifique a palavra que está precisando de um complemento, né? Então, lá tinha, inclusive, era um nome, né? Que precisava de um complemento, porque a gente sabe que tanto os nomes como os verbos, era a palavra medo, lembrei agora na prova de Barbalha, medo de algo. Olha só. Então, precisar é um verbo, né? Mas medo é um substantivo. E tanto os verbos como os nomes, substantivo, adjetivo, advérbios, precisam de complemento. Então, a palavra que precisa é chamada de termo regente. E a palavra que completa é chamada de termo regido, que pode ser regido por preposição ou regido sem preposição. Vamos pensar, por exemplo, no verbo comprar. Quando eu compro, né, é comprar algo. Não é comprar com algo, de algo, a algo. Não precisa de preposição, tá? E aí entra o conceito da crase, né? Que é uma palavra que precisa da preposição a, um termo regente,
que precisa da preposição a, vamos pensar aqui no verbo referir-se, ó. Referir-se, né, a. Então, é um verbo que precisa, né, de um termo regido pela preposição a. Referir-se a algo. Então, a partir do momento, né, que esse algo for uma palavra feminina que admita a presença do artigo, ó, referir-se à escola. Escola é um substantivo feminino que admite a presença do artigo. A escola, né, é grande. Então, veja, a escola é grande. Então, o que que acontece? Para evitar, né, que esses dois as fiquem juntos na mesma frase, né, faz-se a fusão. Então, o que que é a crase? A crase é a fusão da preposição a mais o artigo a ou o artigo as ou alguns pronomes, certo? Essa é a regra geral da crase. Porque existe a necessidade, um termo precisa da preposição a, que vai se juntar a outro termo que aceita o artigo a ou as, né? E alguns pronomes que também acontecem a fusão. Beleza. Então, aí nós compreendemos a regra geral da crase. Depois é memorizar. Memorizar o quê, professora? Essa primeira parte a gente precisa entender. Aí depois eu preciso memorizar as regras. Quais são essas regras? O uso obrigatório de crase, que é diante de algumas palavras específicas. Quando eu nunca devo usar crase, que também são um bloco de regras. E a crase facultativa, quando eu devo ou não, e vai estar correto, utilizar a crase. Então, precisa memorizar, né, 3 blocos de regras, né? A crase obrigatória, que tem algumas regrinhas, que é independente da regência, que nós acabamos de ver. O não uso da crase, quando é que eu nunca vou usar, e a crase facultativa, quando eu posso ou não e vai estar correto. Então, vamos lá. Do mesmo modo, questão 7, que ocorre o emprego da crase no trecho. A noção de avaliação é reduzida à medição. Ó, quem é reduzida a medição é uma palavra feminina que admite a presença do artigo. A mais a, houve a fusão. Lembrando, esse acentozinho, ó, o nome dele não é crase. Crase é essa fusão, que eu juntei as duas e uni. É igual juntar leite com Nescau. Você une. Então, unir, né? E esse acentozinho é grave, que é diferente desse que é agudo, né? Cuidado para não misturar as coisas. Então, veja só, o nome do acento não é crase, né? Crase é o processo. Então, está correto o emprego da crase em, né? Então, bora lá. Somos levados, quem é levado a alguma coisa. Alguém já disse aí no chat, né? Ó, é um caso de não uso da crase. Não se usa crase diante dos verbos no infinitivo. Verbos terminados em AR, ER, IR, não se usa crase. Tá lá, tem que memorizar. Letra B. Ao elaborar uma prova, vírgula, a nota não deve ser o principal juízo de valor. Ó, gente, quem não deve ser o principal juízo? A nota. Se a gente fosse colocar essa frase na ordem direta, começando pelo sujeito, a nota não deve ser o principal juízo de valor ao elaborar uma prova. Não tem nada que justifique a presença dessa crase, porque não tem nenhum elemento que peça a crase.
porque a nota aí é o sujeito da oração. Então, não tem termo regente que pede a necessidade da preposição. Então, está errado também. Errado, errado. Na escola, letra C. A aprendizagem, a mesma coisa da letra B. A aprendizagem do aluno deve ser vista de forma ampla. Veja, a aprendizagem é o sujeito, a aprendizagem deve ser vista de forma ampla na escola. Não tem nada que justifique essa crase do A de aprendizagem. Nem foi pedida por um termo regente e nem faz parte dos casos obrigatórios. Letra D. Devemos defender algo. Quem defende, defende algo. Não é defender algo. Então, está errado. O verbo defender não pede a presença da preposição a. Defender algo, né? Ou alguém. E letra E. Avaliamos bem à medida que interagimos com nossos alunos. Professora, por que tem crase? Se não tem ninguém pedindo, nenhum termo regente pedindo, porque faz parte da crase obrigatória. À medida que, a proporção que, são locuções conjuntivas. Então, lá na regrinha da crase obrigatória diz as locuções conjuntivas, locuções prepositivas, locuções adverbiais femininas, tem crase obrigatória, ok? Então, feita a questão da crase. Vamos terminar. Questão 8, de morfologia. Eita, foram embora, vão perder o sorteio do carro. Brincadeira. O povo volta já, quer ver? Corre, corre, vai ter um sorteio do carro. Corre, corre. Um carrinho ali, um carrinho de brinquedo, só se for. Vamos lá, minha gente. Questão 8. Na oração, o estudante estuda apenas para ter uma nota. O termo grifado é a clássica questão. Aí eu olho para as alternativas, eu vejo a clássica questão de morfologia. Já é minha cara, né, gente? Morfologia é a base para aprender gramática. Não dá para estudar as outras coisas sem passar pela morfologia, né? As famosas 10 classes de palavra. Então, estudante nomeia. A palavra estudante é um substantivo, porque o substantivo serve para nomear. O adjetivo para caracterizar. O advérbio para trazer uma circunstância, né? Circunstância. A preposição serve para ligar. E o pronome pode ser para substituir, né? Ou pode ser para fazer referência a alguma coisa. Então, estudante nomeia um ser, é um substantivo. Nona questão, aí sim é uma questão específica de verbo, né? Ele diz, avaliamos muito mais do que pensamos avaliar. O verbo em destaque, no caso avaliar, né? Refere-se ao sujeito oculto, né? Está aí implícito nós, né? Determinado pelo pronome nós. Nesse mesmo trecho, se o sujeito fosse substituído por eles, como é que ficaria o verbo? Então, vamos pensar. Avaliamos está o quê? No presente. Vamos olhar. Eu avalio, tu avalias, ele avalia, nós avaliamos, vós avaliais, eles avaliam. Letra B, né? Letra B. Professora, não está no passado, não, no pretérito? Vamos olhar, perfeito. Eu avaliei, tu avaliaste, ele avaliou. Nós avaliamos, ó. O pretérito perfeito, quando chega igual, né, com o presente, vai ficar a mesma coisa. Vós avaliais, eles avaliam, né?
ou avaliaram, né? Eles avaliaram. Eu avaliei, tu avaliaste, ele avaliou. Nós avaliamos, vós avaliastes, eles avaliaram. Aí vai mudar, né? Terminado em AM. Então, é gabarito letra B, certo? E 10ª questão, a respeito da sintaxe. Ó, toda vida que falar em sintaxe dos termos, está falando de função dos termos, ó. Então, só confirmando o que eu disse no início da nossa aula. Conteúdos básicos de toda a banca. Morfologia, função dos termos, uma coisinha ou outra, acentuação, crase, significação das palavras, né? E a gente viu aí que teve ortografia. Ortografia também tem sido recorrente. Então, segue aí a linha das principais bancas. A OCP é assim, Consulpan é assim, Sebrasp é assim, né? Então, vai seguindo aí o mesmo padrão. 10ª, então bora lá. Na oração, isso, a palavra isso, acontece porque a sala de aula isolou-se. O pronome demonstrativo grifado exerce a função de sujeito da oração? Ó, gente, quando nós vamos resolver questões de função dos termos, a primeira coisa que você deve fazer é procurar o verbo da oração. Por quê? Porque às vezes, porque a frase às vezes pode estar na ordem indireta, né? Invertida, como os meninos dizem. Então, procura o verbo, depois procura o sujeito. Quando você encontra esses dois termos, você coloca a frase na ordem. E aí você tem uma condição melhor de analisar. Então, mas ela aí já está na ordem, né? Ó, sujeito, verbo, verbo acontece. O que que acontece? Porque a sala de aula isolou-se. Isso, né? E isolou-se, está aqui relacionado à sala de aula. Mas o isso é o sujeito da oração. Então, de fato, o gabarito, né, é letra A. Vamos ver as outras. No trecho, avaliamos muito mais do que pensamos. Temos a ocorrência de predicado nominal. Gente, predicado nominal é quando eu tenho verbo de ligação. De ligação. E o que é um verbo de ligação, professor? É aqueles que servem para ligar o sujeito a uma característica dele. Ser, estar, parecer, permanecer, né? Continuar, andar, ficar, no sentido de continua. Então, você olha para cá, para a letra B, o verbo é avaliar, não é um verbo de ligação. Letra C. No trecho, dessa forma, ao conceituarmos a avaliação escolar, o termo grifado funciona como objeto indireto da forma verbal? Quem conceitua, conceitua algo. Esse A de avaliação não é uma crase, é um artigo que acompanha o substantivo avaliação, porque o verbo conceituar não precisa da preposição a. Só é um objeto indireto quando tem preposição. Então, tá errado também, né? Errado, errado. Na oração, a noção de avaliação é reduzida à medição. O predicado grifado é verbo nominal. Olha só, vamos lá avaliar. Para ser verbo nominal, eu preciso ter primeiro um verbo de ação. E o verbo aqui é verbo de ligação. Se fosse um predicado nominal, estaria correto. Mas verbo nominal precisa de um verbo de ligação. Está errado a letra errada, né? A letra E. Por fim, já terminando, na oração. Esses juízos de valores vão conformando imagens e representações entre professores e estudantes. A expressão grifada tem sujeito composto. Olha, gente, vamos lá. Procurar o verbo. O verbo é vão, né?
Esses juízos de valores vão conformando imagens e representação entre quem, né? Professores e estudantes. Primeiro, quem é o sujeito da oração? Esses juízos de valores. O sujeito da oração não é professores e estudantes, vão conformando o quê? Imagens, aqui é o objeto direto, é a necessidade, né? O complemento do verbo conformar, conformando o quê? Entre quem? Então, aqui é um objeto indireto do verbo conformar. E não sujeito, porque o sujeito da frase está aqui, né? Esses juízos de valores. Então, minha gente, espero ter contribuído para os estudos de vocês. Quem não segue ainda o canal da professora Sandra Lima, procura lá no YouTube, tá? Uma dúvida na oração da letra A. Pode perguntar, Jonas. Estou esperando, Jonas, a pergunta. Por nada, minha gente, Deus abençoe a todos. Mantenham-se firmes aí no propósito de vocês, tá? Principalmente quem está dando na trave, quem está chegando perto. Não desiste, força, tá? Meninas, principalmente, mulheres, mães de família. Eu sei da dificuldade de cada um de vocês. Mantenham-se firmes, tá? Firmes e fortes.